todos e todas. Eu quero dar um bem-vindo a você que está participando do segundo dia do nosso Teologando. Hoje estamos aqui com o professor Jack Brandão, que estará falando conosco sobre essa relação dos símbolos e das imagens dentro do livro de Apocalipse. O professor Jack Brandão, estava conversando com ele aqui antes de nós estarmos compartilhando a tela, que eu estou ansioso por ouvi-lo, porque ele é um pesquisador da área, uma pessoa que trabalha isso já há muito tempo, é autor de livros, é escritor. Então, hoje nós estamos bem amparados com o professor Jack Brandão. Bom, eu quero falar um pouquinho do professor para que você possa conhecê-lo. Ele é doutor em literatura pela Universidade de São Paulo, pesquisador da arte medieval renascentista e seiscentista, autor de livros acerca do tema, bem como de artigos referentes a assuntos em revistas acadêmicas do Brasil e do exterior, romancista e poeta. Ele possui um estudo inédito sobre o Santo Sudário de Turim, que se propõe a analisar a veracidade do tecido de linho sob a perspectiva artística, histórica e científica. Recentemente, ele lançou o romance A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja, que aborda a trajetória do pano de linho de forma nunca antes vista. Autor de vários artigos sobre a relíquia, publicados no Brasil e no exterior. Em 2018, foi curador de uma exposição sobre o Santo Sudário de Turim no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Bom, por tudo isso, e olha que é pouco que a gente está falando aqui do professor Jack, acredito que você já deva estar imaginando o que está por vir e como ele é gabaritado para falar do assunto que estará falando conosco nessa noite. Professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo conosco nessa 8ª edição do nosso Teologando. Geralmente, nós fazemos um Teologando por semestre e, nos primeiros semestres, nós abordamos algum assunto diretamente relacionado com a Bíblia. E, geralmente, no segundo semestre, nós trabalhamos algum tema transversal. Então, para nós, é um prazer tê-lo conosco. Fique à vontade. Você vai ter aí cerca de 50 minutos a 1 hora para falar do assunto, se bem que teria muito conteúdo para falar muito mais tempo. Então, professor, a palavra está com você. Fique à vontade. Bom, Rui, muito obrigado. Fico feliz de estar participando aqui. Eu espero que as pessoas possam aproveitar o máximo daquilo que nós vamos falar. E lembrando que é muito importante, isso eu digo sempre na academia, uma das coisas mais importantes quando nós vamos falar sobre a questão da imagem e da palavra, e eu digo sempre para os meus alunos, é pegar o preconceito e colocar na lata do lixo. Porque, mais do que tudo, o preconceito é que nos torna pobres. E pobres em todos os aspectos, principalmente em relação àquilo que nós vamos abordar hoje aqui. Primeiramente, eu quero começar a falar sobre a questão da palavra. A palavra é algo muito importante, é aquilo que eu sempre chamo, que os gregos usam palavra para palavra, que é logos. Então, vamos começar essa explanação falando exatamente sobre a questão do logos. O que é o logos? O logos, para os gregos, sofre uma grande evolução ao longo da sua história, a ponto de chegar para os grandes filósofos como um conceito muito caro e muito importante para a filosofia. Foi tão importante que remete ao pensamento, remete à razão. E São João, já
no cristianismo vai usar a palavra logos no seu evangelho para designar Jesus. Tal designação não é originária de João, ou seja, não foi São João que criou esse conceito. Na realidade, nós tínhamos Fílon de Alexandria, que já havia trabalhado esse conceito algum tempo atrás, antes do próprio advento do cristianismo. Só que São João ele vai pegar a palavra e vai dizer algo muito importante. No princípio era o Logos, ou seja, no princípio era o Verbo, segundo São Jerônimo. E eu sempre digo o seguinte: da mesma forma que Jesus é o Logos, e Jesus, na realidade, é aquilo, mais ou menos, é uma coisa bem entre aspas, é aquilo que os primeiros cristãos tentavam fazer uma analogia entre Jesus, para explicar aos pagãos que Jesus era como se fosse, por exemplo, o demiurgo grego, vamos dizer assim, para Platão. Quem era o demiurgo? Havia uma divindade, e o demiurgo foi algo que escolhido por essa divindade, que criou o mundo. Então, para os primeiros cristãos tentarem explicar a ideia de Jesus como sendo de um Deus que vem à Terra, que nasce, e que, antes de mais nada, foi o Criador de tudo, isso é algo completamente abstrato para os povos helênicos. E eu posso até colocar os próprios romanos dentro dessa acepção. Então era algo muito complicado para eles. Então São João busca essa ideia do Logos para mostrar quem é Jesus. Porque foi o Logos, a palavra, porque pensem, quando eu falo em Logos, quando eu falo no Logos humano, vocês que escutam a minha fala. A minha fala sai de dentro do meu âmago e vai para as suas orelhas e vai ser decodificada no seu cérebro. Então, se pensarmos na divindade, quando João fala que Jesus é o Logos, é a palavra de Deus, é aquela que sai de dentro de Deus e que pronuncia o fiat, que é o faça. Então, Jesus é a voz de Deus que cria todo mundo. Foi o Logos que falou aos profetas. Foi o Logos que traduziu o amor de Deus no mundo e que pôs no mundo imagens. Deus põe a imagem ou as imagens no mundo para que sua obra, de modo especial, os homens, pudessem decodificar aquilo que ele quer. Então, é muito importante nós lembrarmos isso. A palavra, o Logos, não pode ser dissociada da imagem. Não pode haver um rechaço total da imagem, porque a imagem faz parte da humanidade. Só que nós temos um problema, se nós pararmos para pensar, que é o seguinte: a palavra imagem, em português, ela vem do latim, que é imago. O que é imago? Imago para os romanos era a efígie, era a imagem do morto. Então, quando as pessoas morriam, para que nós pudéssemos lembrar dessas pessoas, os familiares faziam o quê? Uma imago e colocavam essa imago em determinados locais, para que essa imago ficasse presente a essas pessoas. É algo parecido com o que nós fazemos em relação à fotografia. Não havia fotografia, mas havia a imago. Quando
havia, por exemplo, o sepultamento de algum ente querido, as imago eram levadas na frente do cortejo, para que a memória do morto, ou a memória dos mortos, dos entes queridos, acompanhasse o féretro até o seu túmulo, ou até a sua pira, dependendo da época em que essa pessoa morreu e foi sepultada. Então, é muito importante essas duas palavras, que para mim são extremamente caras, são extremamente importantes, que é o logos, palavra, e que é a imagem. Para os gregos, havia duas palavras que representavam aquilo que os romanos tinham uma, que era imago. Para os gregos, havia duas palavras que representavam a imagem. A palavra eikon e a palavra eidolon. Essas palavras também são muito importantes porque essas duas palavras gregas, elas vão representar as duas, como é que eu posso falar? Os dois domínios da própria imagem. A representação material do mundo. O segundo domínio das imagens é a representação imaterial do domínio do mundo. O que isso representa? Para os gregos, como eu falei, haviam duas palavras. Primeira, eikon. Essa eikon representa exatamente tudo aquilo que é material. Tudo aquilo que eu posso representar que está presente no mundo, eu uso a palavra eikon. Por exemplo, quando eu pego uma árvore e faço um desenho de uma árvore, quando eu desenho uma planta, quando eu faço uma escultura, quando eu faço uma pintura, isso tudo está no domínio material da imagem. Agora, nós temos uma outra palavra, como eu disse, chamada eidolon, que representa o domínio imaterial. O que é esse domínio imaterial? São os pensamentos. É tudo aquilo que eu não consigo ver materialmente. Dessas duas palavras, eikon e eidolon, saem também duas palavras na língua portuguesa. Uma, eikon, sai a palavra ícone, e de eidolon sai a palavra ídolo. Então, essas duas palavras são palavras muito importantes para aquelas pessoas que querem ou que desejam efetivamente conhecer, por exemplo, a Bíblia. Porque eu escuto muitas pessoas, por exemplo, que dizem o seguinte: os católicos adoram imagens. Opa! Católico não adora imagem. Católico venera imagem. E essa veneração não tem a ver com ídolo. Por que não tem a ver com ídolo? Tem a ver com o ícone. Daí a palavra eikon, que representa exatamente o domínio material do mundo. A palavra ídolo vem de, como eu falei, de eidolon, que representa a imaterialidade do mundo. Daí a palavra ídolo. O que é um ídolo, na realidade? É tudo aquilo ou que seria um ídolo, é tudo aquilo que nós temos em nossa mente e que nós podemos tentar trazer da nossa mente e colocar uma forma, muitas vezes material, aquilo que é imaterial. Por que eu falo isso daqui? Porque para nós é muito importante sabermos que a palavra e a imagem, elas andam sempre de mãos dadas. O logos é que tornou o homem o ser humano. Se não fosse o logos, ou seja, se não fosse a palavra, nós ainda continuaríamos ser animais. Então, o logos dá ao homem a racionalidade que os animais, por exemplo, não têm. E, da mesma maneira, o eikon, que é a imagem.
Então, palavra e imagem andam sempre de mãos dadas. Isso é algo muito importante para que eu possa realmente ou efetivamente tentar compreender as palavras e as imagens que estão presentes, por exemplo, na Bíblia. Quando eu digo, aí é que está a questão do preconceito que eu falei para vocês no início, católico é adorador de imagens, eu estou usando de uma premissa falsa. Por quê? Na realidade, todo livro sagrado é permeado de imagens. Agora, as imagens empregadas, por exemplo, na Bíblia, elas vão utilizar aquilo que nós chamamos de hebraísmos. O que são, muitas vezes, os hebraísmos? São imagens próprias de um povo que nós conhecemos como hebreus e que viveram num período histórico X e que produziu uma determinada história e que produziu determinados textos e dentro da sua história, dentro do seu mundo, eles acabaram criando determinadas imagens que se tornam paradigmáticas. O que é um paradigma? O paradigma é um modelo. É um modelo. Este modelo ele é estabelecido por um determinado povo, esse modelo é estabelecido por em uma determinada época, e esse modelo, ele muitas vezes ele é copiado por outros povos e por outras épocas. Isso é muito importante. Então, eu preciso, primeiramente, conhecer isso. Se eu pego, por exemplo, a Bíblia e tento ler a Bíblia, essas palavras, essas imagens, que foram escritas há 500 anos, com a leitura que de nós de hoje, nós estamos cometendo um grave erro. Por que estamos cometendo um grave erro? Porque nós temos de tentar decodificar as informações que foram passadas por um povo dentro de uma época que já não existe mais. Então, isso quer dizer o quê? Isso acaba se tornando um trabalho arqueológico. Nós temos de fazer um trabalho arqueológico para que nós possamos realmente compreender a totalidade daquilo que eles queriam dizer. Por quê? Porque se nós não fizermos, nós acabamos incorrendo num grave erro, que é o quê? De uma interpretação errada. Prestem atenção. Para que haja comunicação, eu preciso de alguns elementos. Primeiro, eu preciso de um emissor, que é aquele que passa uma mensagem. Eu preciso de um receptor que vai receber essa mensagem. Só que essa mensagem ela é codificada, ou seja, ela é colocada a partir de um código, e esse código eles têm que ser comum entre o emissor e o receptor. Se não há um código comum entre esses dois elementos, não ocorrerá a comunicação. Ou essa comunicação será truncada, essa comunicação será falha. Haverá aquilo que nós chamamos de ruído. O ruído, muitas vezes, ele quer dizer o quê? Que nós estamos tentando decodificar algo, mas de uma forma errada. Isso pressupõe que não vai haver ou que não houve a efetiva comunicação entre esses dois elementos. E isso é muito empobrecedor. E eu digo isso principalmente para vocês que, em sua maioria, querem ou estão estudando aquilo que nós chamamos de teologia. O que é teologia? Vem de theo, que é Deus, e logia vem de logos, que eu acabei de falar. Porque logos não é só palavra, significa estudo. Então, quando eu me proponho a conhecer a divindade, eu preciso ir muito mais a fundo do que ficar na superfície ou naquilo que é raso, para que eu possa compreender a totalidade das palavras e das imagens traduzidas no livro sagrado, eu preciso buscar a fundo. E muitas vezes
é muito prático para muitas pessoas ficarem no raso, porque todas as vezes que eu tento me aprofundar, isso dói. E isso muitas vezes incomoda também. Porque quando eu digo para vocês que Adão e Eva não existiram, muitas pessoas, Adão e Eva não existiu. Poxa, nenhum dos dois existiram. Agora, eu quero, ao dizer que Adão e Eva não existiram, eu estou indo contra a Bíblia? De forma alguma. Não esqueçam, o Pentateuco, ou aquilo que os hebreus chamavam de Torá, grande parte dos escritos dos 5 primeiros livros da Bíblia, por exemplo, eram livros poéticos, eram livros míticos. Então, o mito, ele busca exatamente expressar aquilo que o homem não consegue expressar muitas vezes por meio de palavras. Então, vamos dizer, Deus, ele pode suscitar pessoas para que possa fazer, por seu intermédio, a revelação. Só que pergunto para vocês muitas vezes, vocês acham realmente, por exemplo, a Bíblia, o Gênesis foi escrito por volta do século V a.C., por volta dos anos 500 a.C., no cativeiro da Babilônia. Vocês acham realmente que por volta dos anos 500 a.C., o homem teria condição de pensar, por exemplo, num Big Bang, que houve uma grande explosão e que levou à origem do universo, à origem dos planetas? Provavelmente não. É aí que entra exatamente o poder da literatura, o poder da escrita, o poder do logos e o poder do mito. Porque o homem não consegue explicar aquilo que ele não tem a capacidade cognitiva de compreender. E como ele não consegue fazer isso, ele usa dessa artimanha chamada mítica. E isso não tira o mérito. Pelo contrário. Por quê? Porque a forma mais complexa de o homem traduzir o mundo, ou de o homem mostrar e demonstrar os seus anseios, é por meio da literatura, é por meio da palavra. Todos os livros sagrados na história da humanidade foram escritos por meio de poemas, por meios literários. Isso é muito importante nós lembrarmos. E a Bíblia também. Então, como um homem, lá no século V, como eu havia dito para vocês, antes de Cristo, ele conseguiria falar que Deus criou o homem? Simplesmente vendo que a partir da morte, o homem é colocado onde? Na terra. Tu és pó e ao pó retornarás. Se o homem é pó, o homem é feito também de terra. Daí a palavra Adão, que é terra. Então, eu não posso simplesmente acreditar cegamente que Adão e Eva existiram e tiveram 2 filhos, apenas. Sendo que essa simbologia, ela mostra exatamente o essencial. O que é o essencial aqui? Nós temos uma divindade. Nós temos um Deus. Este Deus cria o homem. Como Deus criou o homem? Quem sou eu, na minha pequenez, para querer saber? Então, o homem usa daquilo que ele dispõe e usa desse seu mundo e fala e revela aquilo que ali tem. O homem, naquele momento, ele não sabia, não tinha ideia de átomos, não tinha ideia de nada disso. Os caminhos de Deus são muito mais profundos do que nós achamos. Só que eu volto a dizer, nós preferimos ficar na beira. Porque se nós buscarmos a profundidade,
nós podemos nos perder lá embaixo. É aí, por exemplo, que nós temos o livro do Apocalipse, por exemplo. O livro do Apocalipse é um livro para a sua época. A ideia que muitas pessoas têm do Apocalipse como um livro que vai das coisas que vão acontecer é algo errado. Não é para aquilo que vai acontecer no nosso futuro, por exemplo, mas era para o presente de São João, por exemplo. São João, apóstolo, ele via a angústia das igrejas da Ásia Menor. E o que ele faz? Ele tenta minimizar essa angústia, principalmente em épocas de perseguição, dando um alento a esses crentes, que era exatamente por meio da escrita. E essa escrita é totalmente permeada por imagens. Se eu hoje pego essas imagens e traduzo ao meu bel prazer ou da forma que me interessa, eu estou sendo injusto com o próprio apóstolo, porque o apóstolo, ele queria dar um alento às comunidades. Só que hoje eu vejo muitos que usam as próprias palavras de amor deste apóstolo como palavras que incitam o pavor. Então, de amor, de Deus amor, ele passa a ser um Deus vingativo, um Deus que busca a destruição. Mas São João não está falando disso. São João está mostrando algo muito mais simples, muito mais ligado ao amor do Pai, como ele próprio diz que Deus é amor, por meio de toda uma simbologia. Só que todas as vezes que eu, enquanto negador de imagens, se eu nego a imagem, se eu nego aquilo que é uma palavra que eu uso na minha pesquisa, eu criei uma palavra chamada iconotropismo. O homem é iconotrópico. O que significa iconotrópico? Da mesma forma que a planta busca a luz, a planta ela é o quê? Fototrópica. Ela busca a luz, o homem busca a imagem. Sempre buscamos a imagem, pessoal. Nós não podemos negar a imagem nunca. Muitas pessoas falam, a Bíblia proíbe imagens. Não, a Bíblia não proíbe. A Bíblia proíbe a idolatria. Como eu disse para vocês, o que é idolatria? Idolatria vem do eidolon, ou seja, da representação imaterial do mundo. Quando eu pego uma madeira, uma árvore, uma estátua, sei lá, e transformo um ser inanimado em algo divino. Aquilo não